Ok. Olá, a paz de Cristo a todos. Meu nome é Nancy e gostaria de compartilhar com vocês acerca do Evangelho da Bíblia. Todas as coisas foram criadas com um princípio. Tudo que existe, toda criatura foi criada com um princípio. Por exemplo, o peixe foi criado para estar na água. Se o tiramos da água, que passa com o peixe, entra em um estado de aflição e morre. Da mesma maneira, a árvore foi criada para estar na terra. Se tiramos a árvore da terra, seca, quer dizer, morre. Da mesma maneira, o homem foi criado para estar com Deus. Gênesis 1, 26, 27 nos diz algo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Grande privilégio esse que o homem teve. Isso significa que o homem foi criado como um ser espiritual, que deve estar com Deus. João 4,24 nos diz que Deus é espírito e é necessário que os que adorem em espírito e em verdade o adorem. Então quer dizer que o homem é um ser espiritual. Deus formou o homem do pó da terra e soprou alento de vida, e soprou o fôlego de vida ao homem, e assim o homem foi um ser vivente. Por isso o homem então é um ser espiritual que deve estar com Deus. E o homem recebeu muitas bênçãos. E a melhor bênção que o homem recebeu foi que vamos ler Gênesis 1, 28, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicaos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o homem foi criado, como lemos aqui, a imagem e semelhança de Deus, e Deus o abençoou em Gênesis 28, dizendo-lhe frutifiquem, multipliquem-se e enche a terra. Mas Deus deu essa ordem ao homem para que multiplicassem homens, para que o homem multiplicasse homens a sua imagem e semelhança. Então, o homem não tinha nenhum problema quando estava com Deus até aqui. Mas o que é que passou com o passar do tempo? O homem que devia estar com Deus se separou de Deus. Podemos ver em Gênesis 3, de 1 a 7, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vimos até agora que em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 2, Deus formou o homem. Vimos que Deus formou o homem. Em Gênesis 2:7, e soprou nele alento de vida. E com isto vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 28 vimos que Deus deu o poder do homem dominar sobre toda a criação. E em Gênesis 3 vimos que apareceu um animal, a serpente, que era muito astuta e enganou a mulher, fazendo-lhe uma pergunta que não tinha nada a ver com o que Deus havia dito. E assim o homem foi enganado, comendo do fruto da árvore que Deus havia dito para que não comesse. Com isso, o homem se separou de Deus. Então, até agora vimos que o homem foi separado de Deus porque pecou.
e pecou pela influência de Satanás. Vamos ver em Isaías 59, 1, 2, nos diz algo muito importante. Isaías 59, 1, 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então quer dizer que Deus não, a palavra nos diz que Deus não tem a mão tão encolhida que não pode salvar, e que os seus ouvidos não estão agravados, não estão tapados que não podem nos ouvir, senão que as nossas maldades, senão que as nossas iniquidades, esse pecado que o homem praticou, esse pecado que o homem cometeu, o fez com que se separasse de Deus, porque ele desobedeceu. Então isso é um pecado, quer dizer que a maldade do homem que fez com que se separasse de Deus, e como Deus é santo, não pode estar com o pecador. E com esta situação vem como resultado vários problemas, e isso podemos ver desde Gênesis 3, verso 16 até o verso 24. E vem vários problemas, que vou citar alguns. Surge o problema familiar, surge o problema surge a dor física, surge o problema econômico, o problema do coração, o problema da mente, todos os problemas que vemos que o homem hoje atravessa, e à medida que o tempo vai passando, esses problemas aumentam. Por isso é que o homem sofre tanto. Eu creio que muitos de nós já nos perguntamos por que há tantos problemas no mundo. É devido a essa situação. Desde o princípio o homem foi criado para estar com Deus, mas o homem, por influência de Satanás, o que faz? Desobedece a Deus. O pacto que Deus havia dado de que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, mas o homem então comeu do fruto dessa árvore e fez com que o homem se separasse de Deus. Então, esses problemas espirituais, mentais, físicos, todos os problemas que eu citei, muitos mais que nós vemos, são trasladados também aos filhos. E vamos ver Gênesis 3. Gênesis 3, 20, que diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. É dizer que a Eva seria a mãe de todos os viventes, e deles, de Adão e Eva, surgiu a humanidade, e todo ser humano nasce pecador, nasce separado de Deus, e atravessa todo esse problema que havia dito, atravessa vários problemas devido a essa situação. Então, todo este problema ocorre porque o homem está separado de Deus. Então, surge uma pergunta: como nos podemos então encontrar com Deus, visto que há tantos problemas, visto que eu estou dizendo que o homem se separou de Deus? Então quer dizer que o homem, perguntam, quer dizer que o homem já não tem nenhuma solução? Então vamos terminar assim, separados de Deus e atravessando tantos problemas, incluso a morte que não havia citado? Sim, tem razão por fazer esta pergunta e dizer que sim, há uma solução. E eu que vou explicar agora, mas primeiramente dizer que o homem não pode solucionar esse problema com seu esforço. O homem não pode solucionar o problema de Satanás, nem o problema de pecado com seu próprio esforço. É por isso que em Gênesis 3:15, Deus já desde o princípio dá uma solução a este problema. E muitos de nós não vemos. Está em Gênesis 3:15 que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Quer dizer que aqui vemos que Deus diz à serpente, não? Que colocaria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E esta semente a que se refere Deus é Cristo. Se formos a ver Gênesis 22, 17 e 18, nos diz algo muito importante. Diz que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui Deus fala para Abraão e faz uma promessa acerca de uma semente que seria que possuiria a porta dos seus inimigos. E esta semente, vamos ver em Gálatas 3,16, quem é? Gálatas 3,16. Diz, ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Em outras versões diz a semente. E outras descendência. Então, vemos aqui que esta semente que Deus diz à serpente que lhe feriria a cabeça é Cristo. Então, quer dizer que somente quer dizer que somente Cristo pode solucionar o problema da separação do homem de Deus. Mas é dizer que este Cristo foi enviado desde o princípio, já disse, e ele veio sem pecado. Isaías 7,14 nos diz algo muito importante também acerca do Messias prometido. Isaías 7,14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então vemos aqui que há uma promessa acerca de um filho que nasceria de uma virgem mulher, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, quer dizer que Deus mesmo se fez homem para solucionar esse problema do homem. Vamos ver Mateus 1, 18 a 23, que nos explica mais claramente acerca do Messias prometido. Diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então vimos aqui que este mesmo Messias que foi prometido no Velho Testamento nasceu no Novo Testamento. Nos diz em Mateus 1, como lemos agora, que ele nasceu de uma Virgem Maria e que veio neste mundo com um propósito de salvar o seu povo dos seus pecados. Quer dizer que o homem que separou de Deus através do pecado, pela influência de Satanás, tem uma solução, e é esta do Messias prometido, como vimos em Gênesis 3,15, aqui em Isaías 7,14 e agora em Mateus 1, do verso 18 até ao 23.
E ele veio com um propósito de salvar de salvar o seu povo dos seus pecados. E ele dizer que também ele veio justamente, sem nenhum pecado, e morreu por nós e solucionou o problema do homem do pecado. Podemos ver Marcos 10, 45. Diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer que este Cristo prometido veio com o propósito veio sem pecado. Veio sem pecado e com o propósito de salvar o seu povo do pecado. E ele deu a sua vida. Quer dizer que ele morreu por nós para nos resgatar desse pecado. E com esta sua morte e ressurreição, ao terceiro dia, como nos mostra 1 Coríntios 15, 4, 5, ele destruiu a Satanás. Lemos em Gênesis 3,15 que ele feriria a cabeça da serpente. E graças a Deus me recordei agora que esta serpente não havia dito é Satanás. Segundo Apocalipse 12, 9, vamos ler um momento. Que diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vemos aqui que esta serpente antiga, que nos diz aí em Gênesis 3,15, é Satanás. Então, Hebreus 2, 14 e 15 é o que vamos ler agora, que nos explica o que Cristo fez com esta serpente. Hebreus. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidumbre. Quantos de nós hoje temos medo da morte? Quantos nós estamos escravizados pelas correntes desse mundo e nos cansamos com estas coisas e nos perguntamos e buscamos solução com o nosso próprio esforço? Mas quero dizer-te que existe uma solução. Esta solução é Cristo. E porque ele veio com esse propósito, com seu grande amor, sua grande misericórdia, Deus enviou seu Filho para solucionar este problema, para que tu não te canses mais tentando com seu próprio esforço, trabalhando tanto e às vezes sacrificando a ti mesmo para sobreviver, para subsistir. Ele derrotou o império da morte. E quem é o dono do império da morte? É Satanás, é o diabo. Jesus o Cristo destruiu o diabo, destruiu Satanás e com isso ele nos fez livre da servidão, nos fez livre da atadura a Satanás, nos fez livre do pecado. Com mais detalhes vamos ver João 14, 6. Sim, João 14, 6. Que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz aqui que ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele é o único caminho que foi aberto para que nós podemos encontrar com Deus. E antes de explicar isso detalhadamente, acerca desse ponto detalhadamente, quero lhes explicar o que quer dizer Cristo. Cristo quer dizer ungido.
e dizer que no Antigo Testamento só aqueles que tinham ofício de rei, sacerdote e profeta eram ungidos. Então isto quer dizer que Cristo é o verdadeiro rei que solucionou o problema de Satanás. É o verdadeiro sacerdote que resolveu o problema do pecado e o verdadeiro profeta que solucionou o problema da separação do homem de Deus. Por que verdadeiro rei que solucionou o problema de Satanás? Vamos ver, já lemos Hebreus 2, 14 e 15, onde vimos que ele mesmo veio, participou de carne e sangue para que destruísse o império da morte, para que destruísse a Satanás. Vamos ver também 1 João 3,8. Diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quer dizer que Cristo, este Filho de Deus se refere a Jesus o Cristo, pois Jesus é o Cristo, porque Jesus foi quem cumpriu com todas as profecias, todas as profecias acerca do Messias, no Velho Antigo Testamento. Ele cumpriu, podemos ver no Novo Testamento que ele cumpriu, e já citei algumas passagens que comprovam isto. Então este Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então este Jesus que é o Cristo destruiu as obras do diabo. Este Jesus que é o verdadeiro rei solucionou o problema de Satanás. Então quer dizer que todo aquele que crê que Jesus é o verdadeiro rei que solucionou, que destruiu o diabo, então está livre das ataduras de Satanás. Vamos ver também que porque ele é o verdadeiro sacerdote que solucionou o problema do pecado. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Creio que já havíamos lido essa passagem. Então vemos aqui que ele solucionou o problema do pecado e também ele abriu o caminho para encontrar-nos com Deus, como verdadeiro profeta. Podemos ver, já lemos João 14,6, agora vamos ver Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, vamos ver 20, verso 20, 19 e 20. Diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer que Jesus com sua morte de cruz, ele abriu um caminho novo e vivo para podermos nos encontrar com Deus, claro, com a sua ressurreição também, porque é graças a essa ressurreição que nós hoje também somos livres de Satanás, do pecado e da separação do homem de Deus. Então, somente crendo que Jesus é o Cristo, podemos encontrar-nos com Deus. Podemos ver algumas passagens em Mateus 16:16. Mateus 16:16. Foi Pedro, numa conversação que teve Jesus com os seus discípulos, ele lhes havia perguntado, e vós, o 15 diz, e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então vemos aqui que ele é o Cristo, porque é Jesus quem conversava com os seus discípulos. E vamos ver também
João 1,12. Sim, João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, todo aquele que crê neste nome recebe este grande privilégio, esta grande bênção de ser filho de Deus. E também recebe o Espírito Santo como regalo de Deus por esta fé de crer que Jesus é o Cristo. João 14, podemos ver, nos confirma, João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Quer dizer que recebemos o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós que credes em que Jesus é o Cristo, recebes esse Espírito Santo como regalo, que este Espírito Santo é um Espírito Consolador, é um Espírito ajudador, que te ajuda a permanecer nesta fé, obedecendo a um pacto que Deus deixou, ou que Jesus deixou antes de ascender-se a todos os seus seguidores, a todos os discípulos, a todo aquele que creu, que naquele tempo cria nele. Havia deixado um pacto. E dizer que quando nós estamos então com Deus, quando temos essa fé de que Jesus é Cristo e podemos voltar e nos encontramos com Deus, o que acontece? Voltamos a ter uma paz completa, temos uma paz completa, somos felizes, e isso só se consegue estando com Deus, vivendo neste mundo de tanto sofrimento, estando nesse mundo de tanta mentira, tanto ódio, de tanta coisa negativa que nós sabemos. Voltamos ao estado original graças a esta fé de que Jesus é o Cristo, porque estamos com Deus. Estando com Deus, temos o seu Santo Espírito em nós. Então voltamos ao estado original, como nos diz aí em Gênesis 1, 28. Vou ler bem rapidito. Bem rápido. E diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicaos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. De uma forma geral, o que acontece? Nós voltamos ao estado original, voltamos a ter um domínio sobre todas as coisas, graças a esta autoridade que ganhamos por estarmos com Deus, pois o homem foi criado com baixo este princípio de que tenha o domínio, de ser filho de Deus e de ter paz completa, de ser feliz. Graças por eu escutar esta longa mensagem acerca do Evangelho da Bíblia.